Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. A gente sempre ressalta a importância da gente valorizar o momento que a gente vive. Na ansiedade, que é uma epidemia hoje em dia, né? Quem levanta a mão para falar que não é ansioso, né? Pois é. A gente vive mais no futuro que no presente. E isso é uma perda, porque o futuro não existe. O futuro é uma criação da nossa cabeça. A única realidade da nossa vida está no aqui e no agora. Então, que a gente aprenda a ser feliz agora. Não deixe para ser feliz quando ganhar na loteria, na Mega Sena, quando casar com uma celebridade, quando, o que mais? Quando for famoso, não. A gente colocando muito empecilho para ser feliz, a gente está se destinando a não ser feliz. É possível ser feliz agora. Por exemplo, tendo tomado a melhor decisão, estando nas melhores companhias materiais e espirituais. E é isso que nós estamos aqui. Tomamos a melhor decisão para esse momento das nossas vidas e estamos em companhia não de anjos, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão buscando. E desde a folhinha no rio, quando a gente está cercado de movimento para o bem, a gente também vai para o bem, ué. Quer uma receita para a tua vida piorar? É só estar nos lugares ruins, cercado de gente ruim, dos piores horários. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Você pode não estar fazendo nada de errado, mas você vai junto. E o recado oposto também é verdade. Se quer uma receita para melhorar de vida, cerque-se de pessoas boas, com boas intenções, em bons momentos, que as coisas vão fluir também para o bem. Hoje nós viemos pensar a respeito desse grande desafio. Não há um desafio mais complicado na vida da gente do que... Qual é o desafio mais complicado da vida? Ser humano. Não tem nada mais complicado na vida do que o dar do ser humano. Como é difícil você entender uma pessoa, você entender que papel ela faz na sua vida, porque eu tive a mãe que eu tive, o pai que eu tive, os filhos que eu tive, porque eu tive o chefe, estou tendo o chefe que eu tenho, porque a gente tem presidente da república que a gente tem, por que essas pessoas à nossa volta? Você nunca se perguntou isso? Esse é um enorme desafio para as nossas vidas. Entender isso é fundamental. E é isso que a gente veio dar uma contribuição hoje para estimular vocês a fazerem os seus estudos, porque é claro que a Casa Espírita não dá palavra final sobre nada, mas dá um impulso para as pessoas fazerem as suas próprias pesquisas, seus próprios estudos. Uma dica que tem nos evangelhos sobre a importância do outro está no momento crucial da pregação da missão de Jesus na Terra. Ele sabia e tinha anunciado no decorrer de diversas partes do evangelho o fim que ele teria. Sabia que o fim estava próximo. E aí pensou assim: bom, eu já dei um curso teórico para os discípulos. Qual foi o curso teórico? Eles assistiram toda a pregação, todo o ensinamento, assistiram Jesus curar, e depois que eles já tinham assistido aquilo por algum tempo, eles foram para o estágio, para a parte prática. É um momento do Evangelho, por exemplo, que ele fala assim: vocês agora vão de 2 em 2 pregar, ensinar, curar, expulsar espíritos. Então teve a parte teórica, que nem os cursos da gente, né? Você vai fazer um curso técnico, você vai em faculdade e tem uma parte teórica e depois tem uma parte prática. Pois é, tinha acabado os 3 anos de faculdade espiritual mais fabulosos que alguém pode receber, o professor Jesus Cristo. E na conclusão desse curso,
Jesus, em vez de fazer comissão de formatura, viagem para a praia, para Nordeste, como a gente faz, ele se preocupou em dar uma marca, deixar uma marca na mente e na alma dos seus discípulos, com o cerne, com a questão mais importante da doutrina dele, deixando o remédio mais prático, o caminho mais prático, a lição mais rica que Jesus poderia deixar. E aí ele pensou: como eu vou marcar? Falar eu já falei, exemplificar já exemplifiquei, preciso deixar uma marca inesquecível para todos os discípulos. E aí ele pensou sim numa festa, era Páscoa, e ele falou para os discípulos arrumarem uma festa de Páscoa. Eles foram arrumar uma festa, um jantar, uma ceia, é conhecida por nós como uma Santa Ceia. Tinham lá todos os apóstolos e ele. E foi no meio dessa ceia que ele marcou a alma dos discípulos. E a gente traz aqui para ver se marca um pouquinho a alma da gente também. No meio do banquete ele se levanta. Imagino eu que os discípulos todos devem ficar de olho, né? O que vai acontecer? Levantou para quê? Aí ele foi até um canto, pegou uma toalha e pôs na cintura com uma cinta, amarrou assim na cintura. Naquele tempo ninguém fazia isso. Quem amarrava a toalha na cintura eram os servos, os escravos é que faziam isso. E ele amarrou uma toalha na cintura. Aí o pessoal estranhou mais ainda. Aí ele pegou uma bacia e um jarro de água, encheu a bacia com a água, e aí desconcertantemente ele pegou a bacia, se ajoelhou na frente do primeiro discípulo, pôs o pé do discípulo dentro da bacia e começou a lavar os pés de cada um. Imagina você, Jesus Cristo agora na tua frente. E se você tivesse visto o que eles viram, ouvido o que eles ouviram, com o impacto da presença dele. O que é o impacto de um espírito de luz? Você talvez tenha tido na tua família uma pessoa que inspirava paz, talvez você tenha encontrado uma pessoa que era acolhedora na tua vizinhança, na tua vida. Multiplica isso por 1000. Os estudiosos, quando estudam a aura das pessoas, falam que a maioria de nós temos entre 20 e 30 centímetros de aura. É a energia que emana do nosso corpo e que fica em volta de todo o nosso corpo. Conforme o espírito é mais elevado, essa alma se projeta, se expande. No meio do século passado veio um cientista da NASA no Brasil, atraído por um médium famoso aqui, e ele trouxe os aparelhos dele para medir a aura. Chico Xavier tinha 22 metros de aura. Que tamanho será que tinha a aura de Jesus Cristo? Que poderes tinha a aura desse homem? Então você, ao imaginar Jesus na tua frente, não imagina só a figura que a gente conhece. Imagina a energia que a gente ainda não consegue sentir. Imagina a luz dele na tua frente. Aí ele se ajoelha e começa a lavar o teu pé. Eu brinco que a gente também precisa imaginar o que é pé de discípulo. Porque naquele tempo não tinha muito cimento no chão, não tinha asfalto, era o quê? Poeirão. No final de um dia, o cara que andou muito, não tinha um ônibus também, era tudo no pezão também. Pezão, na poeira, calor, deserto. O que era um pé de discípulo no final do dia?
e ele se ajoelha, pega o pé de cada um e começa a lavar. Pedro sempre foi aquele discípulo que mais representou o que a gente faria numa situação dessa. Então a gente pega ele por base. Ele falou assim: não, o senhor vai lavar meu pé? De jeito nenhum. Eu que tinha que lavar o seu pé. O senhor não vai lavar meu pé de jeito nenhum. Ele falou: bom, se não deixar eu lavar o pé, quem não deixar eu lavar o pé não tem parte comigo. Não está comigo. Aí Pedro ouviu aquela resposta e falou: bom, então lava o pé, a cabeça, o corpo inteiro. Se é assim, ele falou: não, tá bom, é o pé só. Né? O que será que Jesus quis deixar de herança espiritual para os discípulos e para a humanidade? Que marca é essa que ele tentou passar para a gente? Humildade. É interessante pensar a respeito disso. Mas quando você coloca essa passagem no contexto de todo o Evangelho, você vai encontrar uma outra palavra que eu vou falar para vocês dessa outra passagem. Tem um momento no decorrer, lá no início mais ou menos da pregação do trabalho de Jesus, que Jesus já começou a pregação dele anunciando o reino dos céus. O reino dos céus está chegando, o reino dos céus está chegando, o reino dos céus. E aquele pessoal ouvia falar do reino dos céus e entendia o quê? Entendia muito pouco, dava mais confusão do que esclarecia. Um novo reino, vai surgir um novo reino, um novo reino. Aí a mãe de 2 discípulos dele, ouvindo falar tanto de reino, falou assim: bom, se vai ter um reino, ele vai ser um rei. Se vai ter rei, vai ter uns carguinhos bons, vai ter umas quebradinhas que os meus filhos podiam pegar uma boquinha bacana. Sabe eleitor falando com o candidato a vereador? Sabe como é que é? Ser humano, gente. Discípulo também era ser humano. Aí ela pediu uma entrevista particular com ela, Jesus com ela e com os filhos dela. Aí ela foi assim: seu Jesus, eu tenho ouvido o senhor falar desse reino aí, e eu queria falar com o senhor para quando chegar esse reino, quando instalar esse reino, o senhor assim, colocar um filho meu à sua direita, outro filho à sua esquerda, porque naquele tempo, nos locais todos que estavam os reis, quem estava à direita e à esquerda eram os mais importantes. Ela queria o quê? Os cargos top, aqueles mais importantes. Aí ele falou para elas, depois teve que falar para todos os discípulos. Imagina a briga que deu depois que todo mundo soube desse pedido do tamanho. Deve ter dado uma brava, um quebra-pauzinho daqueles bacana. Aí Jesus, depois que acalmou o ânimo, ele reuniu o pessoal e falou assim: nós conhecemos como é que funciona a terra. Se você estiver num shopping, num aeroporto, e tiver um montão de gente assim em volta de alguém, com luz, o outro fazendo maquiagem, o outro arrumando a roupa, você vai fazer o quê? Você vai olhar e falar: quem será? Não é? Porque a tua certeza é que lá tem alguém importante, alguém famoso, cercado, um monte de gente em volta, um monte de gente servindo ele. Opa, tem alguém famoso num restaurante. Imagina, você está num restaurante, uma mesa do lado, repórter, assessor, cuidando e tal, um monte de gente. É alguém importante. E Jesus falou assim: assim é na hierarquia do mundo, mas não será assim entre nós. Entre nós, o mais importante não é aquele que é mais servido, como entre os homens. O mais importante entre nós é aquele que mais servir. E se a gente analisar bem, é isso mesmo. Só parece que o mais importante é quem tem mais dinheiro, quem é mais famoso. Só parece. Não é verdade. Você, quando tiver no seu momento extremo, se você tiver uma morte,
mais suave que você olhar para o médico e ele baixar o olho, olhar para os teus parentes do lado, eles estiverem com lágrima do lado, você perceber que eles não sustentam o olhar. Sabe quando você olha para a pessoa e todo mundo baixa o olho? Você percebeu o quê? A porca foi para o brejo, que a vaca foi para o brejo. É isso mesmo. Tá, chegou a tua hora. Nesse momento, você vai querer que quem esteja do seu lado? A Anitta? O Neymar? O que vocês acham? Traz o Neymar para ficar aqui do meu lado. Alguém vai pedir isso? Quem é a pessoa mais importante da tua vida que você pediria para alguém chamar no momento extremo? Aí cada um tem um. Vocês não precisam falar, porque cada um tem um personagem, né? Se essa pessoa que mais você gostaria já tiver morrido, você vai fazer uma oração e pode ter certeza que ela vai estar lá. Você faz a tua oração. Se for a tua mãe, uma avó, uma tia que já morreu, eles vão estar lá. Se for um filho, um irmão que ainda não, você vai chamar e vai pedir que, olha, avisa ele, traz aqui de qualquer jeito, porque é isso que é o mais importante. A gente adora pensar quem é o mais importante da Terra. Quem é a pessoa mais importante da Terra? Pergunta para um bebê recém-nascido: quem é a pessoa mais importante? É o Bolsonaro? É o Trump? Quem é a pessoa mais importante da Terra para um bebê? Pergunta para ele. Vamos perguntar? Vamos lá, vamos fazer a entrevista coletiva. Quem tem por meio dessa solicitar de Vossa Senhoria que responda uma pergunta importante para a nossa espiritualização. Quem é a pessoa mais importante da Terra? Gente, por que a mãe é a mais importante da Terra para ele? E o que é amamentar? O que é acarinhar? O que é proteger uma criança? É servir. É servir. Por que você acha que você vai chamar um grande amor da sua vida no teu momento extremo? Porque você está passando por um aperreio grande. Meu amigo, tu vai querer alguém que te valha, que te dê cobertura, que te dê apoio, que te dê amor. É ou não é? Diz que até suicida quando se atira de prédio e percebe que a coisa é de verdade mesmo. Grita: mãe! Mesmo que não dê mais certo, a gente grita. Vai fazer o quê? O mais importante é aquele que mais serve. A hierarquia dos homens não tem nada a ver com a hierarquia de Deus. A hierarquia dos homens é que o mais importante é aquele que é mais servido. E isso na realidade não se sustenta, não existe. Imagina se você ia passar pela tua cabeça: chama a Anitta agora que eu vou morrer. O que a Anitta tem? O que Neymar tem a ver? Não tem a ver nada. Chama o vencedor do último Big Brother para falar comigo. Nenhuma importância, nenhuma. Importância é importante, autoridade real, não blá blá blá. A autoridade real é dada pelo serviço feito com amor. São essas pessoas que marcam as nossas vidas de verdade. Perceber isso, perceber a real hierarquia de Deus e a falsa hierarquia dos homens é fundamental para a gente agora, desde já. Por quê? Porque a gente corre atrás do quê? Pelo que vocês acham que a humanidade levanta da cama, se movimenta, trabalha? Por que vocês acham que tem tanto candidato a vereador nas eleições? Porque muita gente quer servir a coletividade, quer ajudar a cidade a melhorar, quer melhorar a saúde, a educação, quer melhorar a vida de todo mundo, não é isso? Não. As pessoas querem o quê? Porque tem tanta igreja no mundo? Porque as pessoas querem distribuir a luz,
passar a luz, ajudar uns aos outros, orientar espiritualmente, elevar as pessoas. Não é assim? Não. O próprio Jesus falou: eu sou o bom pastor, que conheço todas as minhas ovelhas pelo nome e elas me seguem. Mas cuidado, existem pastores mercenários que só pastoreiam pelo dinheiro. Jesus falou isso? Está lá no Evangelho. Pesquisa, vê lá no... Porque falando isso parece que eu estou perseguindo alguém, não é? Parece que eu estou falando mal de uma certa religião. Não, foi Jesus que falou. Aliás, cristão adora afrontar Jesus. Impressionante. Tem outra passagem que fala assim: alguém se dirige a Jesus e fala assim: Pai. E ele o quê? Chama Jesus de Pai. E ele fala: opa, Pai não me chama de Pai. Pai é só aquele que está nos céus. Aí vai o cristão e chama o seu sacerdote de Pai. Como é que é Pai em espanhol? Pai em espanhol é Padre. Em italiano é Papa. Parece que faz de picuinha. O que Jesus falou, ele faz o contrário. Tá bom, nós também. Infelizmente a distorção religiosa atinge todas as religiões, como a gente viu recentemente com o João de Deus, um médium que fez o que todo mundo sabe, né? É uma tragédia. O delírio com o poder, o delírio, a distorção com o espaço religioso, ela acontece em todo lado. Filho da Zíbia Gasparetto tinha palacetes famosos em São Paulo. Então não existe religião que esteja isenta, sem pecado. A gente não precisa atingir os outros, a gente precisa atingir o erro, aonde quer que ele seja. Para quê? Para não errar, para tentar não errar. Se começarem a fazer o passe por um preço módico, não, o passe agora vai ser só R$5. Foge. Não, agora nós vamos fazer, né, tratamento de desobsessão mais caro, né? Desobsessão 50. Não, essa cigana, não tenho nada contra ela. A cigana do amor, que está em tudo quanto é Porto de São Vicente, a médium de não sei o quê, que traz seu marido de volta já. Cuidado, meu amigo, cuidado. Porque não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque ninguém pode submeter essas duas lógicas. A gente deve dar de graça o que de graça recebeu. Esse é o princípio do Espiritismo no Brasil, mas não é lá fora não. Vocês assistiram o filme Ghost? Lembra da Whoopi Goldberg, né? Qual era a profissão da Whoopi no filme? Ela era médium profissional. Deve ter sindicato lá nos Estados Unidos, médium, tabela de preço, com tudo. Tome cuidado, fique de olho. Nós precisamos pensar a respeito disso. Pois bem, nós temos essa passagem. Ao abrir antes, 20 minutos, meia hora antes de vir para cá, nós abrimos uma passagem do Evangelho que fala a respeito de um centurião que foi até Jesus. Centurião, para quem não conhece, para quem não se situa, era um alto funcionário do exército romano. E o exército romano, no tempo de Jesus, dominava a Judéia. Então, vamos dizer assim, o centurião era um cara top, um cara super considerado naquela sociedade. E ele veio procurar Jesus. Já o centurião dos romanos vir procurar Jesus, ele já mostrou um desprendimento da parte dele. Mas sabe por que ele veio procurar Jesus? Porque ele tinha um servo que estava muito doente. Não é interessante isso? Olha a grandeza desse homem. Ele veio se humilhar, vamos dizer assim, se humilhar porque ele é o dominador, vai pedir para esse tal de Jesus, um pobretão que não tem eira nem beira, não tem exército, não tem dinheiro, não tem nada, vamos atrás desse cara. Foi.
E para pedir por quem? Por um servo dele. O centurião naquele momento se fez servo do seu servo. É para qualquer um isso? Não. Eu já me peguei algumas vezes, depois de ter faxina em casa, e sumiu alguma coisa. Eu já me peguei algumas vezes com o primeiro pensamento. Sumiu por quê? Primeiro pensamento? Já aconteceu com vocês também? Daí eu vou procurar melhor, eu deixei em lugar errado. E aí a vergonha cai. Então olha a distância que tem entre o eu e o centurião. Gigantesca. Eu atribuindo as coisas erradas que acontecem aos servos e ele se humilhando pelos servos. Olha a distância grande que tem. Então Jesus veio trazer para a gente essa importância do outro, o papel que o outro faz nas nossas vidas. Por que eu tenho a mãe que eu tenho? Por que eu tenho o chefe que eu tenho? Por que eu tenho as pessoas que eu tenho à minha volta? O que o meu filho veio me ensinar? Não sei se você já tem essa certeza, mas você vai ter, e por toda a tua vida, que teu filho é teu grande professor na terra. Desde o início, desde antes de chegar, ele já está te ensinando. É uma coisa impressionante. Agora eu sou avô, a minha netinha tem 2 meses, e eu já percebi que ela veio dar uma chacoalhada. Nossa Senhora, você não sabe, a tua vida fica assim, antes e depois. É para todo mundo? Para a maioria das pessoas. Tem gente que põe filho na lixeira, essas coisas, mas deixa de lado, deixa os absurdos de lado, e todos nós vamos ser transformados. Porque o Espiritismo explica para todos nós, gente, que antes de nós encarnarmos, foi feito um rigoroso planejamento reencarnatório. Nesse planejamento, eles organizaram o corpo que você teria, o rosto que você teria, as doenças principais, as propensões genéticas que você teria, mas também a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, a tua família, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, todas as pessoas à tua volta têm lições para lhe passar. O filho especialmente, lógico. Mãe, pai, sem dúvida nenhuma. Mas todas as pessoas têm coisa para te explicar. E aí você pensa assim, mas se eu vou servir as outras pessoas, se as pessoas são os meus grandes exercícios para a luz e para Deus, para o amor, e são, quais são as ferramentas que Deus me deu para servir? Vamos pensar objetivamente. Uma ferramenta típica é aquilo que você sabe fazer, o teu talento, a tua habilidade. Se você quer fazer um trabalho voluntário e queira, num asilo, num abrigo para crianças, na PAI, aonde quer que você queira fazer um trabalho voluntário, é muito bonito, você deve começar pesquisando aonde? Pesquisando dentro. O que você faz bem para os outros. É uma máxima do voluntarismo. O que você sabe fazer bem, faz bem para os outros. Ah, mas eu não sei fazer nada bem. Não é bem assim. Você sabe sim. O Pacelli, que é um discípulo de Chico Xavier, dos mais notáveis, ele fala assim: poucas pessoas querem a mediunidade da vassoura. Por exemplo, meter uma vassoura no chão é um talento. Mas também ouvir as outras pessoas é um talento. Poucas pessoas ouvem bem. A gente ouve assim, a pessoa vem, fala 5 minutos, você fala comigo foi pior, e fala 25 na cabeça dela. Ninguém sabe ouvir o outro. A gente quer é ser ouvido. Então, nós temos todos talentos, esses talentos positivos, e precisamos usar bem os nossos talentos, porque na parábola dos talentos, o servo que enterrou os seus talentos foi chamado por Jesus de servo mau e inútil. Quando você morrer e se defrontar com o teu anjo da guarda,
Você vai querer ser chamado animal e inútil porque você enterrou os seus talentos? Você tem talentos, todos aqui têm talentos, todos positivos, mas nós temos também talentos negativos que quase ninguém percebe. Como é que é esse negócio de talento negativo? Se você sabe como funcionam os alcoólicos anônimos, você sabe bem do que eu estou falando. Porque para os alcoólicos anônimos, uma das pessoas mais importantes para ajudar um alcoólatra é quem? É o médico também, é o psicólogo também, é a assistente social também. Mas uma das pessoas mais importantes para ajudar um alcoólatra é outro alcoólatra. O cara que não sabe disso entra na reunião, vê um cara falando na frente e fala: nossa, o cara deve ser um doutor, o cara deve ser bom, o cara é isso, o cara vai descobrir um bêbado igual a ele. Igualzinho. E você vem numa casa espírita, você vai descobrir a mesma coisa. Quem está na frente é um bêbado igual a você. É uma pessoa que tem problemas igual a você. Não tem nada melhor, só está no mesmo estágio. Tem uma diferença entre o trabalhador espírita e o assistido. E essa diferença é muito sutil. Nos alcoólicos anônimos, quem está chegando está no primeiro passo. Não sei se vocês sabem, os alcoólicos anônimos é uma metodologia de 12 passos. E isso é maravilhoso, deveriam ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O primeiro passo de qualquer pessoa para ser curada é: eu tenho um problema. Porque enquanto o alcoólatra não assumir que ele tem um problema, não resolve. Mas o 12º passo dos alcoólicos anônimos é ajudar pessoas que tenham situações parecidas com a dele. Por quê? Porque a cura efetiva de um alcoólatra se dá quando ele precisa ajudar outro alcoólatra. Assim como a gente na escola aprendia mais português, matemática, geografia, quando tinha que ensinar um colega. Aquele orgulhoso que não ensinava ninguém para tirar nota melhor que todo mundo, esse não aprendia, esse tirava nota baixa na hora, relativamente baixa. Por quê? Porque ele não se dispunha. É na troca, é no serviço, é na ajuda para o outro que você cresce. Isso é fabuloso, gente. É fabuloso, porque a gente só pode, para ajudar, segundo Jesus, nós temos uma condição fundamental: ninguém ajuda se não se colocar no lugar do outro. Nas palavras de Jesus, faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, cada vez que você conseguir fazer isso na tua vida, você vai realmente ajudar, se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você vai trazer para você boa parte das lições que aquela pessoa está tendo que passar na vida. Por isso é que eu falo, caridade não é coisa de santo, como muita gente pensa. Caridade é coisa de espírito inteligente. Porque só quem é inteligente descobriu que eu ajudando, me colocando no lugar do outro, eu vou aprender a lição do outro. E aí numa vida eu aprendo, se eu ajudar de verdade 10 pessoas, eu faço uma vida valer 10. E aí você imagina, Madre Teresa, Irmã Dulce, Zilda Arnes, para não parecer que eu só falei mal das outras religiões, a gente tem falado bom. Zilda Arnes fez um trabalho fantástico no Brasil. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier também, Divaldo Pereira Franco também. Muita gente de todas as religiões, tem gente muito boa, muito boa. E essas pessoas todas que tiverem ajudado 500 pessoas, tiveram 500 vidas em uma. Isso é coisa de gente inteligente. Eles conseguiram se colocar no lugar do outro, inclusive nas tristezas, que não é só nos talentos. Cada vez que Chico Xavier estava deprimido, estava triste, ele ouvia de Emmanuel, seu guia espiritual, falar o seguinte: vai para a periferia. Tu acha que está ruim? Tu acha que a vida está ruim? Vai lá, vai ver o que é a situação. Hoje, para fazer um pouco desse exercício prático aqui,
a gente vai se colocar no lugar de uma mãe cujo filho foi para a escola e que ela imaginou que estaria seu filho indo para a escola como foi a vida toda. O garoto está com 16, 17 anos, foi para a escola a vida toda, né? E foi assassinado, sua filha, seu filho, por um ex-colega de escola, que teve dores, foi vítima de bullying, foi humilhado na escola por qualquer motivo e resolveu comprar armas e voltou para fazer o que todos nós acompanhamos hoje o dia todo. Que a gente hoje então se coloque no lugar dessa mãe, no lugar desses jovens, dessas famílias que passaram por isso tudo, e que consiga levar até esses corações a solidariedade, a luz. Imagina um coração banhado de luz, um coração banhado de amor. Imagina que aquele filho é o seu filho, que aquela criança é o seu neto, é a sua sobrinha que está lá. E imagina muita luz vindo do céu, porque o mundo espiritual sabe das tragédias com muita antecedência. Eles já estavam preparados para essa e para todas as outras há muito tempo. Já tinha hospital, já tinha equipe de acolhimento, psicólogo, médico, tudo para receber eles lá em cima. Mas tem uma coisa que eles não têm. Toda a preparação do céu não tem uma coisa que eles precisam muito. Como é que é, Maurício? Você está falando que o mundo espiritual já sabe há muito tempo, prepara tudo, tem equipe, tem médico, tem psicólogo, mas não tem uma coisa fundamental? Não tem. Eles precisam de ectoplasma. O que é ectoplasma? Energia de quem está encarnado. Só quem está encarnado tem uma certa energia, que chama no espiritismo ectoplasma. Eles precisam de doadores de ectoplasma. Será que tem algum? Tem algum aí? Vamos fazer uma doação de ectoplasma para eles agora? Imaginar que aqui nós estamos numa sala de doação, com doação de sangue. E entre a nossa veia e a veia dessa mãe, dessa avó, desse jovem que foi embora hoje, dessa família toda, que entre nós e eles tem um catéter, uma mangueirinha de sangue, só que não é sangue que vai para eles. Hoje a gente vai imaginar amor saindo dos nossos corações e atravessando esse espaço que para a espiritualidade não quer dizer nada. Eles estão aqui hoje e vieram recolher ectoplasma. Eles têm esperança de que nós consigamos amar, nos colocar no lugar dessas pessoas e doar tudo que a gente tem de melhor. E como um grande símbolo de doação que tem nas nossas vidas, nos nossos corações, é Maria de Nazaré, nós vamos conduzir essa doação dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, os homens, as enfermeiras, os assistentes espirituais de todos os matizes espirituais. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o grande doador da história. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, sofredores, pecadores, agora na hora do nosso aprendizado extremo, dolorido, agora na hora da nossa transformação, agora na hora da nossa morte, porque hoje todos nós morremos de alguma forma junto com aquelas mães, com aquelas avós, com aquelas crianças, com aqueles sofredores, entre os quais o maior deles é a mãe dos garotos que mataram. Que a nossa porção de amor em maior quantidade vá para a mãe, para o pai, para os parentes dos garotos que mataram e para eles mesmos. Que eles consigam receber e ser envoltos totalmente em luz, para se recuperarem, para se regenerarem, para se
para acordarem e se curarem. Que assim seja, graças a Deus.